nossa primeira incidência nesse tema foi a criação de uma carta aberta, um documento que reuniu, já em 2009, cerca de 50 adesões de organizações e movimentos sociais diferentes, reivindicando a presidência da República já naquela época, uma abertura para o diálogo com a sociedade para nos momentos em que novas vagas para o STF são abertas. Nós encaminhamos, já naquele momento, algumas propostas sobre como a gente achava que deveria de ser esse procedimento de nomeação de novos ministros. Né? O Tuco vai explicitar essas propostas que a pesquisa se debruçou para aprimoramento dessas propostas, mas uma delas que nos inquietava muito é a ausência total de uma regulamentação do processo de indicação de ministros. Então, nós todos aqui presentes sabemos que quando abre uma nova vaga dentro do STF, ou por aposentadoria ou por falecimento de algum dos ministros ou ministras, a sociedade não recebe nenhum tipo de informação sobre como se dará o processo de substituição desta função. E nós estamos falando da função da mais alta Corte de Justiça do país. E um belo dia a gente é surpreendido com alguma notícia em algum jornal da grande mídia que comunica quem são as pessoas que estão nas corridas pelos cargos. E isso não pode ser assim num país que se pretende democrático. Portanto, a JusDH, naquele tempo, lança essa primeira estratégia, as cartas abertas por transparência e participação social nos processos de indicação de novos ministros e ministras. Para além disso, a gente reivindicava alguns critérios para a escolha desses sujeitos, além de um amplo diálogo com a sociedade sobre que perfil de ministros e ministras nós gostaríamos de ter no nosso Supremo Tribunal Federal. A outra incidência que a JusDH inicia, ainda antes da sua criação formal, em 2011, é um questionamento sobre o caráter único formal das sabatinas para que esses candidatos aos cargos são submetidos. Todos nós sabemos que depois que a presidência indica a nova pessoa, o novo candidato ou nova candidata, ele é submetido a uma sabatina pela CCJ no Senado, e esse processo, ele, no Brasil, historicamente, acontece única e exclusivamente para ser um protocolo. Né? A JusDH, então, começou a encaminhar à CCJ um documento com questões, inquietações que a sociedade civil gostaria que fossem colocadas para os candidatos e candidatas. E, além disso, reclamamos, junto ao Senado, de uma modificação no seu regimento a respeito do processo de sabatina, né? Com propostas que o Tuco também desenvolverá melhor, como uma audiência pública, a publicização dos currículos, a possibilidade da sociedade conhecer quem são esses candidatos e de intervir de alguma maneira dentro do processo de sabatina. Bom, algumas conquistas nós alcançamos de lá para cá, algumas coisas no regimento do Senado, por exemplo, foram alteradas. Nas últimas duas substituições, né, tanto do Fachin como do Alexandre de Moraes, espaços como... São conquistas tímidas, mas eu acho que a gente deve de reportá-las, porque é preciso muita luta para alcançar essas pequenas modificações, né? Como existir no portal do Senado um espaço em que qualquer cidadão possa enviar uma pergunta àquele candidato, àquela candidata, a disponibilização do currículo daquele candidato, daquela candidata, e a possibilidade do relator do processo da sabatina, realizar uma audiência pública, se assim ele entender conveniente. A JusDH, então, aperfeiçoa em alguma medida a sua estratégia, nesse momento da sabatina, reivindicando de que as audiências públicas não sejam uma discricionariedade, mas que sejam um procedimento obrigatório no processo de substituição das novas ministras e ministros. Bom, quando vamos fazer um planejamento em 2016, nós entendemos que
Neste eixo de atuação, e a JusDH tem outros 5, que por conta do tempo aqui eu não vou poder entrar nas estratégias de cada um deles, mas isso está sistematizado no nosso site para quem tiver interesse, e também tem alguns materiais nossos que depois a gente pode, no debate, dizer onde encontrá-los. Mas nós entendemos que a nossa incidência ela tinha ido até aquele lugar, mas ela precisava aprofundar outras estratégias, construir e formular outras estratégias. E é nesta intenção de aprofundamento das estratégias, de qualificação dessas estratégias e de abertura para um campo maior de organizações e da sociedade, de um diálogo sobre o processo de indicação de ministro do STF, que a gente inaugura essa pesquisa que o Antônio Sérgio Escrivão, conhecido como Tuco, vai apresentar daqui a pouco para nós. Só para fechar, o meu tempo é bem curtinho, eu queria dizer assim, que a principal questão que se coloca hoje para a JusDH está situada na nossa preocupação de ampliação da discussão sobre a agenda de justiça com a sociedade. Nós temos visto muitos seminários, muitos debates, muitas redes, muitas atividades sobre essa agenda, sobre a agenda da justiça. Isso é uma novidade recente da nossa história, né? Isso estava muito ensimesmado nos bancos acadêmicos, nos espaços da advocacia popular, da advocacia comprometida com os direitos humanos e com a justiça, os movimentos sociais, inclusive pela repressão que sofrem desses espaços. Por bastante tempo, sempre entenderam que quanto maior a distância que pudessem manter dos espaços do sistema de justiça, menos riscos de terem a sua liberdade violada ou de serem seus direitos violados, melhor era. Mas agora, acho que o momento político do país exige que a gente coloque as nossas forças também para a disputa dessa agenda política de justiça, porque ela toca a vida de todas e de todos, e nós precisamos ampliar essa discussão cada vez mais. Então, o desafio que hoje orienta a agenda da JusDH, para além da produção de pesquisas como essa, é o desenvolvimento de materiais, a realização de cursos. Nós fizemos agora o primeiro curso sobre sistema de justiça em parceria com várias dessas redes que a gente já citou aqui, e outras, na Escola Nacional Florestan Fernandes. E a nossa intenção é, de fato, conseguir construir uma metodologia de diálogo, consulta e escuta da sociedade sobre que justiça nós precisamos construir para o Brasil. A pesquisa parte, então, dessa necessidade, dessa premência das organizações, reconhecer o seguinte: observamos um fenômeno de expansão da presença e da interferência do sistema de justiça na luta social, no cotidiano dos movimentos sociais, das comunidades, das lideranças que lutam por direitos em nosso país. Acontece que nós temos aí já no Brasil, nós temos uma certa estrutura de direitos humanos que está sendo desenvolvida. A Terra de Direitos fez uma pesquisa junto com a Dignitatis em 2012 e, em alguma medida, achou na sua pesquisa que existiam em 2012 cerca de 96 entidades que atuam com a defesa de direitos humanos no sentido jurídico e judicial no Brasil. Certamente, 6 anos depois, esse número já se expandiu. Acontece que essas entidades todas, essas 9 dezenas de entidades, atuam com litígio em direitos humanos, com a defesa judicial da luta social, mas atuam na esfera atomizada do processo judicial e não atuavam até então em uma perspectiva estratégica, com uma agenda estratégica de justiça, ou, em outras palavras, com uma agenda política de justiça. Mas é possível falar em uma agenda política de justiça? Talvez mais do que possível seja necessário. Porque qual é a relação que se estabelece entre a política e o direito, e, portanto, o campo judicial na sociedade democrática? Notadamente, uma relação dialética, onde a política é o campo constitutivo do direito, e o direito retorna para esse espaço com a regulamentação dos seus procedimentos, ou, em alguma medida, garantindo alguma emancipação, se nós fôssemos usar o binômio ali, dessa tensão dialética trazida pelo Boaventura de Souza Santos. O importante, então, é reconhecer, a essa altura, que é na política que a sociedade delibera e descobre, revela ou conquista os direitos.
É no campo da política que se afirma quais são os direitos em uma sociedade, quem tem direito nessa sociedade e como eles serão exercidos. Por isso que a Luciana Pivato um dia chegou para mim e falou o seguinte: olha, Tuca, eu acho que é pertinente a gente, então, estabelecer, construir no processo histórico, com as organizações de direitos humanos do Brasil e da América Latina, uma agenda política de justiça. Porque nós precisamos participar da deliberação sobre o que é a justiça no nosso país. E daí já encontramos, de novo, aquela tradição desses operadores, né? Das magistradas e magistrados, dos advogados e advogadas e desses campos mais conservadores. Porque a justiça ela tem o poder de julgar a tudo e a todos, mas o ambiente judicial se compreende imune ao julgamento de tudo e de todos. A sociedade não pode opinar, não apenas porque ela não tem esse poder na visão judicial, mas também porque, na visão desses operadores, ela não tem sequer legitimidade, ela não tem capacidade de dizer o que é uma proposta de justiça para essa sociedade. E vamos, de novo, ousar dizer, uma proposta política de justiça, porque nós queremos participar dessa deliberação. A pesquisa vem um pouco nesse sentido para dizer o seguinte: para participar, a gente precisa também conhecer e reconhecer como esse ambiente se dá hoje. Na transição da ditadura para regime de enunciado democrático, que o professor coloca ali, colocamos no livro, na transição verificava-se que havia um sistema de justiça intensamente controlado, com uma hierarquia interna muito forte, de controle da magistratura e de exoneração. Vocês sabem que um dos professores dessa casa, um dos ministros, 3 ministros do STF foram exonerados, aposentados compulsoriamente pela ditadura, porque se recusaram a aplicar o AI-5, né? Na sua dimensão em que excluía da apreciação judicial atos considerados aí como violadores da segurança nacional. Vitor Nunes Leal, eu me refiro aqui como professor da casa, mas também Evandro Liz e Silva e Hermes Lima. Bom, nessa transição, o modelo constitucional buscou, então, estabelecer um sistema judicial autônomo e independente. São referenciais importantes para o sistema de justiça, são referenciais que se apresentam como garantias para a sociedade. Veja, é para a sociedade que importa que um juiz não sofra influência na sua decisão do poder político local ou nacional. É para a sociedade que importa que, nessa situação, o poder econômico não tenha condições de interferir na decisão judicial. Esse modelo está presente desde a primeira Constituição francesa, lá de 1791. Acontece que, na Constituição francesa de 1791, os juízes não eram indicados pelo rei, que era ainda uma república, uma monarquia constitucional naquela época, assim como em uma outra Constituição da mesma época vigente até hoje nos Estados Unidos. Quantos juízes e juízas fazem concurso por ano nos Estados Unidos? Nenhum. Não existe concurso para a magistratura, porque o referencial político da função judicial ele fica um pouco mais presente naquela sociedade. Não estou dizendo que o modelo de lá é melhor nem pior do que o nosso. Eu estou querendo trazer para a gente esse referencial de discutir, de questionar o modelo de justiça que nós temos. E da legitimidade da população, da sociedade, notadamente a sociedade organizada, para participar desse processo constitutivo da justiça. A justiça que já foi chamada aqui pelo professor José Geraldo, por Boaventura, por Maria Teresa Sadek, que está hoje no Conselho Nacional de Justiça, também já foi chamada de uma política pública. Trata-se de organizar, então, essa imensa estrutura administrativa espalhada aí, o último censo do CNJ dá conta de mais de 18 mil magistradas e magistrados no nosso país, uma imensa estrutura, então, com um respectivo orçamento, né, orçamento público, que, ainda bem que um orçamento público está aberto à participação de todas e todos vocês, correto? Bom, uma das organizações que compõe a JusDH, artigo 19, a Camila está aí, inclusive, né, Camila? E a Mariana
fazem pesquisas sobre o tema e chegaram a uma conclusão. Dos poderes da República, o sistema de justiça é o menos transparente no que diz respeito tanto à transparência ativa como passiva. De novo, é um sistema que julga a sociedade, mas é um sistema que não admite a interpelação social sobre o seu funcionamento. Como é que funciona a eleição dos quadros de direção dos tribunais? Os presidentes do Tribunal de Justiça, dos tribunais regionais federais, aqueles que no final de semana dizem que o desembargador pode ser desautorizado por um juiz federal. Quem que elege o presidente, que é o representante da magistratura no topo da estrutura judicial, na segunda instância? Não são os magistrados e magistradas, muito menos servidores e servidoras. Aliás, essa é uma pauta. A pauta interna do sistema judicial é a pauta de democratização da eleição dos cargos de gestão, dos cargos políticos da estrutura. Porque quem negocia o orçamento, quem negocia a pauta da justiça com o presidente da República é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem negocia a pauta da justiça paulista com o governo do Estado é o presidente do Tribunal de Justiça. E quem elege esse representante? A magistratura de primeira instância e os servidores têm uma pauta por democratizar essa representação política. O judiciário brasileiro julga a democracia, não é tão difícil de compreender isso. Hoje, o judiciário julga e controla a política. O judiciário hoje, nesse momento dramático que nós chegamos, como eu disse antes, do fenômeno de expansão política da justiça, o judiciário decide quem pode, quem não pode concorrer a uma eleição presidencial. Ele quase consegue decidir uma eleição, se não fosse as contingências da política, né, e revelar aí como uma estratégia pode virar o jogo na rua com a força da organização e com a força popular. Bom, é para entender um pouco melhor esse cenário que a JDH diz o seguinte, junto com a FES. Bom, então vamos pegar um referencial e aprofundar a análise sobre esse processo, para a gente poder dizer também algo sobre ele. E, nesse sentido, o STF é um espaço, cientificamente poderíamos dizer, privilegiado, é uma amostra privilegiada desse processo, desse fenômeno da expansão política da justiça brasileira. É uma amostra privilegiada para entender a relação entre política, direito e justiça na nossa sociedade. Bom, não é difícil entender que, a essa altura, que a justiça exerce uma função política no Estado moderno. Nós temos a função de produzir as leis, nós temos a função de executar as leis, inclusive com o monopólio da violência legítima, né, segundo alguns autores, e nós temos a função de aplicar o direito, de decidir quem está certo e quem está errado em um conflito. É muito poder para um sistema. A função judicial, portanto, ela é uma função política no Estado democrático de direito, e por isso ela deve estar também aberta ao referencial de controle, transparência e participação social. Por isso, a ideia de investigar essa dimensão da composição do STF. Como é que mulheres e homens sentam nas 11 cadeiras do STF? O que é preciso acontecer para que alguém chegue até esse espaço? A Constituição coloca, nós temos aí um referencial, uma fórmula constitucional, norma constitucional. Alguns artigos da Constituição descrevem o que deve acontecer para alguém sentar nas cadeiras do STF, mas também temos, notadamente, por trás disso, um intenso processo político para que alguém possa chegar a esse lugar de poder, de intenso poder na nossa sociedade. Eu tenho a impressão que não importe, mas que não tenha mais, a essa altura, para esse debate, tanta relevância ou desafio, investigar o desenho normativo para a indicação para o Supremo, mesmo porque esse desenho está aí desde 1891. Nós já passamos por 6 constituições de lá até aqui. De 1891 até 1988 foram 6 constituições, 2 períodos ditatoriais, 3 golpes, pelo menos, de Estado. No que diz respeito às funções, à organização política do poder da sociedade brasileira, um dos únicos itens que se manteve nessa mudança, essa substância histórica, é o processo, é o desenho normativo de indicação de ministros do STF.
A pergunta é, por quê? Porque o modo como Vargas indicava os seus ministros era o mesmo como Jango indicava os seus ministros, que é o mesmo como Geisel indicou aquele que presidiu a instalação da Constituinte, e é o mesmo como Lula indicou os seus ministros, os seus 8 ministros. O que acontece aí nesse modelo? Talvez esse modelo de indicação, na fórmula jurídica, não interesse tanto. O que interessa é saber o que está por trás disso. Por que nós vemos, de 88 para cá, 5 indicações do Sarney, e o Sarney indicou praticamente 5 maranhenses para ocupar o Supremo Tribunal Federal. A Constituição diz que a indicação deve ser do estado de origem. Não é nem do estado onde a pessoa viria a ser senadora, né? Mas é do estado de origem. Ela não diz muito sobre isso. Por que Collor indicou 3 ministros e indicou quem? Seu primo, Marco Aurélio de Mello? A Constituição diz alguma coisa sobre isso? Por que Lula indicou... Por que a FHC indicou 3 ministros e indicou um professor da casa e indicou alguém que é orgânico do projeto político do seu partido, que compreende a sua tarefa histórica e exerce essa função nessa medida ali no tribunal? Por que Lula e Dilma indicaram juntos 12 ministros e a relação de projeto histórico parece ser outra? Talvez não seja o desenho constitucional que indique isso. Bom, a Constituição ela diz que a indicação ela deve ocorrer na participação de 2 poderes, né, um checando o outro. A Presidência da República indica um nome, e para indicar um nome, é esse processo que a Lu colocou para a gente, para indicar um nome não há qualquer controle, não há qualquer freio, não há qualquer regulamento que diga como a Presidência da República vai indicar um nome para o Senado Federal. Existe sim, tem uma limitação de idade e os critérios da reputação ilibada e notável saber jurídico. Bom, eu colocaria aí, Givânia, mais de, talvez, uma dezena de milhares de pessoas que se enquadrariam nesse conceito. Então, não é bem um conceito de controle da indicação. Por isso que a Lu disse, olha, a JusDH, então, desde o início, vem tentando entender, participar, influenciar esse processo. Se ele é tão aberto, se é um processo político, a política é a capacidade de participar da Constituição, do direito e da justiça. Acontece que, historicamente, foi um pouco difícil de fazer isso. A Presidência da República indica, e é o Senado Federal quem efetivamente decide sobre a indicação. Já pararam para pensar nisso? Como assim é o Senado Federal que efetivamente decide? O Senado sabatina o indicado e depois ele tem que ser aprovado pelo plenário da Casa. Então, jurídica e politicamente falando, a Presidência da República indica, mas é o Senado quem decide. Por isso, aí sim, um ambiente de checagem da função, para que a função não extrapole o seu poder nesse sentido. Acontece que esse modelo está aí já há mais de um século, e ele produz resultados muito diferentes na medida da diferença dos governos. Algumas pesquisas empíricas que se debruçaram mais especificamente sobre esse processo de indicação, elas dizem o seguinte, olha, esse modelo ele produziu, historicamente, de 88 para cá, uma Suprema Corte muito forte. O que significa falar que nós temos um Supremo Tribunal Federal forte? Significa falar que ele se impõe na relação entre os 3 poderes. Ou se impunha a alguma discussão sobre esse processo recente da última presidência da ministra Carmen Lúcia, nesse sentido, notadamente naquela relação com o Renan Calheiros, né? O Supremo decide que ele tem que ser retirado da presidência, o Senado diz, eu não vou cumprir, e aí o Supremo, então, fala, peraí, vamos decidir de novo, então. Mas, historicamente, o Supremo Tribunal Federal ele é uma corte forte na relação entre os poderes. Por quê? Porque, uma vez escolhido um ministro, é muito difícil de retirar, é muito difícil de abalar esse poder. A escolha do ministro, a aprovação dos ministros pelo Senado é por maioria simples, algo que qualquer governo não, mas que os governos de coalizão não têm
não tem, historicamente, muita dificuldade de atingir uma maioria simples. Mas a retirada de um ministro ou de uma ministra é por maioria qualificada, no Senado. É o impeachment, né, de ministras e ministros. Então, é muito difícil e, notadamente, nunca aconteceu, tirando naquele período da ditadura militar, mas esse processo de impeachment um ministro por essa forma. Mas é uma corte também forte, porque foi o próprio sistema político quem o fez nesse processo histórico. Quando a Constituição foi promulgada, com muitas novidades, primeiro que o Supremo Tribunal Federal ele foi democraticamente constitucionalizado. Em que sentido? A forma de indicação continua a mesma. Os ministros que estavam ali, na virada constitucional, eles eram ministros, então, que haviam sido indicados pela Assembleia Constituinte? Alguém teve notícia disso? Não. Às 3:50 da tarde, no dia 5 de outubro de 1988, o Ulisses Guimarães delegou a guarda da Constituição Federal a 11 ministros do STF, dos quais 9 haviam sido indicados por ditadores militares. Como é que fica a transição desse modelo e a transição dessa corte? Acontece que foram esses 9 ministros que imediatamente começaram a ser provocados pelo sistema político sobre os horizontes da relação entre o poder executivo, legislativo e judiciário. O sistema político ia lá e perguntava para o STF, então, até onde eu posso ir e até onde você vai me controlar? O STF parava para pensar e falava, bom, agora é a minha vez. Então, você não avança um passo e eu vou até aí onde você se encontra. Assim, o STF foi expandindo o seu espaço de atuação política, foi expandindo o seu poder de controle sobre o sistema político e de controle sobre a sociedade. O controle sobre a sociedade observou um processo semelhante, mas lá no piso, lá no cotidiano social, principalmente com o papel do Ministério Público, que assumiu uma função de tutela da sociedade. A sociedade se mobiliza, realiza uma manifestação para participar da deliberação sobre o direito. Não, o que é uma manifestação? O que é uma greve, senão uma forma de finalmente participar da deliberação sobre o que é o direito de trabalhar. Bom, eu não tenho como estabelecer as cláusulas contratuais no contrato individual, então eu faço uma greve. Aí eu quero ver se eu não consigo estabelecer uma cláusula contratual. A greve, a manifestação, a ocupação são formas constitutivas do direito, como diz o professor Zé Geraldo, no Direito Achado na Rua, são os modos como o sujeito coletivo, como o movimento social, participa da deliberação sobre o que é o direito. A sociedade se mobilizou nesse período e o Ministério Público respondia o seguinte, vamos parar com isso, calma, deixa que eu resolvo, deixa que eu levo o problema para a via judicial. E essa função de tutela, né, de quem é incapaz para reivindicar os seus direitos, o direito trabalha assim com a noção de tutela no Código Civil. Né? Quem deve ser tutelado é quem não tem capacidade de resolver, de assumir as responsabilidades e exercer os seus direitos. O Ministério Público, então, ingressa nesse modelo com essa perspectiva histórica. Bom, nesse período, então, o STF e o sistema judicial como um todo expandiram o seu espaço, expandiram a sua função política nessa sociedade, expandindo o controle sobre a sociedade e sobre o Estado, mas sem um referencial de legitimidade social. Expandiram a sua função na sociedade sem expandir a sua função social. Expandiram o seu controle sem qualquer abertura, transparência e participação da sociedade para constituir o nosso modelo e o nosso sistema de justiça. Diferente de outros modelos históricos de expansão política da justiça, como o modelo dos Estados Unidos da década de 50, como o modelo colombiano, como o modelo boliviano, todos eles com os seus limites e as suas contradições, mas diferente desses modelos, a expansão política da justiça brasileira, a partir de 88 até agora, ela se deu a partir de uma perspectiva de isolamento institucional. Esses outros referenciais históricos, estadunidense, boliviano e colombiano, são processos de expansão política com um diálogo jurisdicional. No Brasil, é uma expansão política com isolamento institucional da justiça. A justiça se fecha, se encastela, se blinda, de tal modo que a autonomia e independência passam a ser prerrogativas de quem exerce a função e não garantias para a sociedade. Tem um filósofo chamado Mauro Noleto que diz o seguinte, os juízes eles julgam de costas para a sociedade a partir... Já estou passando a palavra para ele, então, nesse sentido.
Acontece que esse modelo ele gera respostas. A sociedade ela ainda não conseguiu, porque a sociedade, antes da Luciana Pivato, ela ainda não tinha conseguido formular uma agenda política de justiça. Luciana Pivato está aqui para isso, né, nessa tarefa histórica. Mas o Congresso Nacional ele vem tentando interferir nesse processo. Daí que surgem, então, 22 propostas de emenda constitucional para mudar a forma de indicação e de composição do STF. Esse é o objeto da pesquisa, que, obviamente, não vai dar para falar agora, mas são respostas para esse processo histórico de indicação. Todas essas respostas, vocês imaginam que são todas respostas buscando reverter essa chave do isolamento institucional, são respostas buscando abrir o sistema de justiça para a sociedade. Inocência, né? São respostas que buscam concentrar o poder de indicação e de composição. São respostas que, na expansão política dos agentes do sistema de justiça, como a Hélida vem nos advertindo nesse processo histórico, esse processo inserido também no ambiente da reforma do judiciário, são processos de concentração do poder de indicação e da composição do STF para agentes do sistema de justiça. Então, nós temos que produzir nossas respostas, não necessariamente em nível legislativo, mas na rua. A rua onde cada um de nós é um pouco mais dos outros do que de si mesmo, a rua da reivindicação social, aonde mora o acontecimento. A Hélida disse aqui, gostaria que fosse minha essa frase, mas é de Cassiano Ricardo, no poema Sala de Espera, como nos ensina o professor Zé Geraldo. Para terminar, então, temos que fazer nossas propostas de justiça, temos que participar politicamente do campo de composição, constituição da justiça no nosso país. É por isso que reivindicamos esses espaços, é por isso que, de repente, temos que ter também uma vaga da sociedade, indicada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, indicada por uma Assembleia Popular, pelo Congresso do Povo, como vem puxando à frente Brasil Popular, enfim, precisamos formular, participar e reivindicar esse lugar no projeto político de justiça da nossa sociedade. Constituição reconhecida como democrática, né? E é reconhecida como democrática porque a grande marca da Constituição foi sua enorme expansão de direitos, foi sua abertura para a sociedade, para os sujeitos de direito na sociedade, individuais e coletivos, né, se constituírem, né, nesse espaço público de disputa, de conflito, mas também de projeto, de afirmação, como bem diz sempre o professor Zé Geraldo, né? É uma Constituição democrática, sem dúvida, né? Mas, nesses 30 anos, ela tem sido objeto de emendas, né? Claro, um processo reformador intenso, aí coisa de 100 emendas, mais ou menos, que não descaracterizaram a Constituição no seu conteúdo mais essencial, até porque ela tem cláusulas de proteção a isso, né? Mas já indicam um desconforto com o projeto constituinte e com as promessas que a Constituição colocou para a sociedade brasileira. A Constituição, como um conjunto de promessas, é uma aposta no futuro, né? E o que está em jogo hoje, o que está em risco hoje, são essas promessas, no meu modo de ver. Eu acho que nós vivemos um período em que essas promessas não tem muito quem as guarde, né? E para falar do tema, que guardião, o próprio Supremo Tribunal Federal hoje é muito protagonista, como disse aqui o Tuco, né? Houve uma expansão enorme da jurisdição sobre os outros centros de poder, sobre a própria sociedade, né? Não só o Supremo, mas todas as esferas do sistema de justiça, e não só o Poder Judiciário, né? O Ministério Público se coloca como esse tutor da sociedade, né? Quer dizer, toda a luta por direitos tem uma espécie de tutor compulsório. Será que é necessário isso mesmo? Né? E tem também num juiz um suposto guardião, né? Mas as provocações que eu queria fazer em relação a isso são voltadas especificamente não para a questão da composição, do processo de escolha, da disputa política em torno disso,
ou do comportamento judicial, decisório dessas escolhas quando assumem seus cargos, né? Há casos, inclusive, de alguns que foram indicados por um determinado perfil, chegam lá, assumem outro perfil, né? Nós estamos vendo essa questão dramática do garantismo em matéria penal, né? Para que serve uma Corte Suprema se ela não for garantista? Temos garantias fundamentais. O Supremo é o guardião dessas garantias. Ele não pode não ser garantista, pode? Quer dizer, e aí não, mas há um debate, há os garantistas, há os punitivistas, não sei o quê. É chocante isso. Né? A rigor não devia haver esse debate. Bom, mas a minha questão, já que o tempo é curtíssimo, eu estou aqui tentando caminhar rápido, já foi metade, né? Passaram 5 minutos, é em relação à jurisprudência. Eu atuo no Supremo Tribunal desde 98. Sou servidor do Supremo. Já assessorei o ministro Sepúlveda Pertence, já assessorei a ministra Carmen Lúcia, em outros tempos. E hoje eu sou lá um servidor, soldado raso, tal, cumpro meus horários, mas sou um cara atento à jurisprudência, desde aquela época. Né? E eu posso dizer que eu percebi uma mudança de perfil, nesses 30 anos, muito, muito nítida. A primeira década foi uma década de adaptações, vamos dizer assim, porque a maior parte da composição era oriunda do regime anterior e não era tão comprometida assim com aquelas inovações do texto, né, constitucional. Tanto que algumas coisas ficaram no limbo, mandado de junção ficou praticamente inutilizado, ação direta de constitucionalidade por omissão, praticamente até hoje não se dá muita utilidade àquilo, né? Direitos que estão previstos não têm eficácia. Até hoje não houve regulamentação do direito de greve do servidor público. Recentemente o Supremo deu uma decisão por analogia para aplicar a lei da greve, etc. Mas essa primeira fase depois foi suplantada por uma segunda fase, mais intervencionista, mais ativista, né? Até os 20 anos da Constituição. E aí há uma mudança que o hoje ministro Luiz Roberto Barroso, na época que era advogado, disse que foi um ponto fora da curva em matéria penal, com o julgamento do mensalão, da ação penal 470. Ali o tribunal disse, olha, agora é uma questão de dar eficácia para o direito penal, vamos combater a corrupção, uma postura ativista muito evidente, muito clara, né? E vamos deixar para lá um pouquinho essas garantias aí. Isso tem um preço, e o preço é muito alto, né? O Supremo hoje é refém do seu próprio protagonismo, no meu modo de ver. É curioso demais a gente perceber o seguinte, toda hora sai uma decisão histórica do Supremo. É ou não é? A mídia e tal, não sei o quê. Decisão histórica, não sei o quê. Como decisão histórica? Você acabou de ser decidido. Não pode ser histórico ainda. Não passou a história ainda. Você recordar e dizer, não, aquilo é histórico. A gente está sempre à espera da nova decisão histórica. Não vai vir aí uma decisão histórica. Não é possível. Uma decisão que ainda não existe já é classificada como histórica, por conta desse protagonismo e dessa interferência direta no jogo político-democrático. Né? Os custos são altos, ainda serão cobrados, acho que a gente ainda está o próprio tribunal ainda está um pouco encantado consigo mesmo, talvez não tenha percebido que esse custo já está sendo cobrado, eu imagino, mas o será com muito mais veemência nos próximos episódios que a gente há de ver, né? E um traço importante que eu queria destacar, talvez para colaborar com o debate, em relação a esse contexto de expansão, em primeiro lugar, é que essa expansão política do tribunal não se deu sem a participação direta do próprio sistema político. Tá? O sistema político não foi surpreendido pela expansão do Supremo. O sistema político delegou ao Supremo Tribunal, ao sistema de justiça, poderes que, eventualmente, na origem, seriam seus. Por meio de novas leis, né, mais orçamento, mais estrutura,
né, o governo Lula se orgulha de ter parado a Polícia Federal, de ter criado o sistema de controle interno, a CGU, o sistema de controle da administração pública com independência, etc., etc., né, a lei anticorrupção já no governo Dilma, a lei da delação premiada, isso tudo foi um sistema político que criou. Não foi o próprio tribunal que se deu esse poder, ele foi recebendo. O Poder Judiciário foi recebendo essas delegações. E foi utilizando, e tem utilizado. Né? Agora, uma coisa que também eu acho importante colocar, em relação à produção da jurisprudência, e que, para mim, é muito... enfim, tem muita atenção em relação a isso, que é a ausência, na produção das decisões judiciais, de qualquer referência a direito subjetivo. Tá? Direito subjetivo, aquilo que a gente aprende lá na minha disciplina, Introdução ao Direito 1. Né? Quer dizer, a personalidade jurídica. A jurisdição constitucional foi se tornando cada vez mais objetiva, abstrata, e foi abandonando completamente o julgamento do controle difuso, do controle subjetivo de constitucionalidade, ou quando foi a utilizar esse controle de novo como mais uma de suas ferramentas, está fazendo de modo abstrato, com as teses da repercussão geral. Né? Quer dizer, não existe mais sujeito de direito constitucional. Tá? Eu queria que talvez isso também pudesse animar um pouco o debate, porque isso é gravíssimo. Tá? A gente não sabe o que é o direito à moradia, o que é o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que é o direito à liberdade de expressão. Não sabe. O Supremo não diz o que é. Quando ele decide, ele diz, é constitucional isso assim assado, ou viola o artigo tal, isso assim assado. Não sei o que. Ele nunca diz, fulano tem direito a isso, aquilo outro, ou Beltrano é imune aqui, terceiro faça isso contra ele, ou Cicrano tem o poder de obrigar que outro faça aquilo em relação... Não se fala nisso. Então, é possível decidir qualquer questão ignorando completamente os sujeitos implicados. Ignorando completamente. Então, dizer, os movimentos sociais, de luta por direitos, que estão empoderados na sociedade, estão, claro. A gente nunca viu tantos movimentos sociais com força de se fazer ouvir pela própria sociedade, pelos meios de comunicação. Está aí esse grupo do Facebook das mulheres, a quem eu dou os parabéns, que alcançou quase 2 milhões, né, de integrantes, um empoderamento, a revelia desse sistema de justiça, sem o patrocínio do Ministério Público ou da tutela do Ministério Público, sem um comentário de ministro no intervalo da sessão, ou lá porque os grupos estão empoderados, as mulheres, os grupos tradicionais, os indígenas, os quilombolas, né, os grupos que lutam por direito por moradia, pela terra, etc., estão organizados e continuam realizando no seu cotidiano aquilo que o Roberto Lira Filho chama de a legítima organização social da liberdade. Quer dizer, o direito. Agora, isso é ignorado pelo sistema de justiça, não só politicamente, e é ideologicamente, sim, mas também do ponto de vista da sua própria técnica decisória, da maneira como ele reproduz esse sistema internamente. Não se utiliza, tá, da teoria dos direitos subjetivos. Os direitos não são quantidades, né, Zé? São relações. Que relações? Que relações o direito à moradia, que está lá no artigo 6º, instaura em relação à propriedade, à sua função social, em relação ao meio ambiente, em relação às posturas urbanas, sei lá. Que tipo de relação? Relação de subordinação, relação de poder, relação de prestação, relação de imunidade. Que tipo de relação? A gente não sabe, porque a gente não tem jurisprudência sobre isso. Pode pegar a jurisprudência do tribunal, ela é toda declaratória. É constitucional isso, é inconstitucional aquilo, viola o artigo tal isso, viola não sei o que tal aquilo. Por quê? Como? De que maneira viola? De que maneira é constitucional?
e do ponto de vista dos direitos subjetivos, do ponto de vista dos titulares desses direitos subjetivos. Onde que o tribunal busca essa informação ou não busca? Tudo bem, faz-se lá as audiências públicas. É uma iniciativa meritória, excelente, eu acho que é um espaço democrático, as pessoas vão lá e põem todas as suas inquietações, estou acabando, e o seu saber e a sua contribuição para a formação do juízo decisório da corte. Mas, em geral, quem está lá é só o relator, conduzindo a audiência. Os outros não estão lá. E não vão lá ficar 10 horas vendo na TV Justiça aquela duvido. Certo? E que produto sai de uma audiência daquela? Qual é a contribuição mesmo? Tudo bem, é o relatório do relator, que depois vai ser lido. Mas aí quando você vai ver a sessão de julgamento daquela causa, aborto, por exemplo, agora, os outros já têm o voto pronto, escrito. E para que vale o relatório, então? Para que vale a audiência pública, então? Bom, são provocações, na verdade são muitas perplexidades. Eu estou numa fase assim de não ter resposta mesmo para nada e insistir muito e cada vez mais nas perguntas. Acho que está na hora da gente inundar de questão, de pergunta, dentro da sala de aula, aqui no corredor da faculdade, no fórum, enfim, nos espaços que a gente tem para falar, porque são perguntas que precisam ser debatidas, precisam ser objeto de reflexão, e, no meu caso, eu queria contribuir com essas questões em relação ao modo como se faz jurisprudência hoje no país e como, nesse modo de fazer jurisprudência, estão sendo ignorados os titulares de direitos, ignorados os sujeitos de direitos e, eventualmente, os seus direitos subjetivos. Tá? Muito obrigado. Para mim, o primeiro elemento que me chamou a atenção de muitas coisas que ele falou é o judiciário, essa expansão política do judiciário, do STF, ela existe por consequência da própria posição do sistema político. E por omissão, né? A gente sabe que o que a gente chama geralmente de expansão do judiciário é uma certa confusão de papéis dos poderes que deriva da própria realidade que a gente vive, em que as normas são mais abstratas, portanto, o judiciário acaba tendo um nível de conteúdo mais concreto e, ao mesmo tempo, o legislativo tem um nível de omissão ou abstração na sua conduta, que faz com que o judiciário tenha um papel mais ativo para resolver os conflitos da sociedade. Isso é um fato. Mas, no caso brasileiro, isso é mais grave, porque não é só isso. No caso brasileiro, a expansão do STF ela foi ativamente provocada pelos partidos políticos, e é até hoje. Desde os primeiros estudos que se fazia sobre politização da justiça no país, os principais autores das ações de inconstitucionalidade eram os partidos. E acho que, se fizer o estudo hoje, deve se manter algo muito parecido. E quem tem dúvida, lembra quando foi a época do impeachment, que de toda noite um partido entrava com uma ação constitucional diferente no STF para tentar garantir alguma coisa. Ora, esse uso que os partidos fizerem, eu não estou fazendo nenhuma defesa aqui que partidos não têm que ter legitimidade ativa, mas essa forma conturbada com que os partidos políticos lidam com o judiciário, ou com que o legislativo lida com o judiciário, depois o judiciário lida com os outros poderes, ela é um pouco fundacional da nossa história recente, mas cujas consequências mais graves e mais visíveis a gente começou a viver nos 2 últimos anos para cá. Agora, o que isso implica? O que implica vários partidos poderem a qualquer momento irem ao STF procurar uma solução? Isso representa uma forma de ver o STF. Os partidos não apostam no STF que tem um posicionamento político claro na nossa sociedade, porque se quer usar o STF a qualquer momento para resolver as suas situações individuais e particulares. Então, o STF, com posicionamento ideológico claro, vai contra os princípios de funcionamento do nosso próprio sistema político, pelo nível de fragmentação que ele tem. Ora, isso é essencial, porque o principal problema que a gente enfrenta aqui é que a gente tem uma corte política em relação à qual a gente não tem nenhuma clareza ideológica. Aí vamos caminhar agora para discutir esse segundo elemento que o Mauro traz, que é
a inexistência do sujeito de direito numa forma que é a prática jurisprudencial do sistema de justiça, mas que depois você vê muito na jurisdição constitucional. A gente teria que discutir um pouco mais, que a jurisdição constitucional é por si abstrata, né? A gente teria que fazer alguma discussão aqui de teoria constitucional. Mas vamos fazer só uma discussão de teoria política. Vamos pegar o exemplo das mulheres. As mulheres no Brasil, e eu vou usar aqui a frase da Meire, que ela falou brilhantemente no nosso encontro lá em Recife, são a pedra de mobilização, pedra não é um bom termo, são o pêndulo de mobilização do sistema de justiça. A Meire, lá no nosso encontro em Recife, disse que o sistema de justiça é sobre mulher. Porque quem vai ao sistema de justiça porque tem os filhos... quem vai ao sistema de justiça porque tem os filhos em privação de liberdade, ou os parentes em privação de liberdade, são as mulheres. Quem vai ao sistema de justiça porque precisa de proteção na área da sua família, são as mulheres. Quem vai à justiça por conta das criminalizações que sofrem seus direitos reprodutivos são mulheres. Sistema de justiça é sobre mulher. Vamos agora só precisar um pouco mais isso para dizer o seguinte: sistema de justiça na base é sobre mulher. A porta da Defensoria Pública é de mulheres e mulheres negras. É isso, a gente sabe disso. É como a porta do filho. Agora vamos parar de olhar para a base, porque as mulheres a gente vê com tanta clareza na base e não vê no topo. Porque a gente já aprendeu que não é suficiente ter uma mulher como ministra do Supremo para a gente dizer que as mulheres estão representadas no topo. O que é que acontece com isso que eu estou tentando discutir politicamente, que o Mauro trouxe do ponto de vista da jurisdição constitucional, em que a sujeita política mais representativa do sistema de justiça na sua base desaparece no topo, ainda que no topo existam mulheres ocupando uma posição de poder, que agora são duas, né? Agora são duas. O que é que acontece nesse processo? Agora, vamos parar, vamos pensar nos Estados Unidos. Vamos pensar nos Estados Unidos, que não necessariamente não é um exemplo, mas vamos pensar, só para fazer uma discussão de um país que, nesse momento, está fazendo uma discussão de mudança na sua Corte Constitucional. Abriu uma vaga na Corte Constitucional americana e o pessoal ficou apavorado, porque é o Trump que vai indicar, e o Trump indicou um senhor de Harvard, que é conhecido pela sua interpretação restritiva relativamente ao aborto. E todo mundo está em pânico, porque se o homem entrar na corte, possivelmente pode se reverter o precedente que garante direito ao aborto nos Estados Unidos, que é consolidado há muito tempo atrás, e que um ministro, que era ligado ao conservador, mas que tinha um voto progressista nessa área, garantia o precedente. O que é que estão discutindo? Agora eles estão em fase de audiência na Suprema Corte Americana relativamente à nomeação desse senhor de Harvard, que eu não me lembro o nome, nem quero me lembrar. Mas o que é que estão discutindo agora com ele? As mulheres deputadas estão cascando em cima dele por causa do aborto. Tem um vídeo na internet maravilhoso que uma deputada diz: o senhor conhece alguma lei que limite a liberdade dos homens no nosso país? E ele, não entendi muito bem a pergunta. Homens em relação a mulheres. Não entendi. As leis que limitam as mulheres nesse nosso país limitam os homens? Ele disse não. Então, mas o que é isso? Isso é um sistema político em que a posição ideológica está muito bem definida. Em que a entrada do ministro do Supremo do ministro da Suprema Corte, ligado a uma área conservadora, vai definir para os próximos anos, até uma próxima substituição, a composição de uma corte conservadora. A gente não tem isso no Brasil. Ainda que a gente conheça o perfil elitista dos nossos ministros, é conveniente para a nossa política a gente esquecer que eles têm perfis ideológicos. E quando eu falo a gente enquanto parte de um sistema político que explora a falta de clareza ideológica desse sistema. Porque, na medida em que esse sistema não tem clareza ideológica, eu posso toda noite entrar com uma ação diferente esperando que me mude o resultado. Que é o que o Mauro falou aqui. Todo dia a gente está esperando um grande caso. E a gente vai para casa esperando, porque não foi só eu aqui que todo dia, toda vez assisti os julgamentos da TV Justiça esperando que a coisa mudasse. Isso está na nossa cultura política.
E enquanto a gente faz essa aposta no que algumas pessoas na área da teoria constitucional têm chamado do Supremo de 11 ilhas isoladas, e algumas têm dito que não são 11 ilhas isoladas, não é essa discussão propriamente que eu quero fazer. Enquanto o sistema político faz essa aposta da falta de definição ideológica, a gente não discute ideologia no sistema de justiça. E os próprios partidos políticos não o fazem na nomeação. E aí, se você pegar alguns estudos, e vamos ficar só na área das mulheres aqui, você tem uma moça que fez um estudo sobre nomeações de ministras e audiências no Senado para as ministras mulheres que foram indicadas, e as perguntas que as ministras mulheres recebiam eram bonitas, como estava bom o vestido, questões absolutamente supérfluas relativamente ao seu posicionamento político. E aí esse desaparecimento da mulher enquanto sujeito, que é essa mulher que na base movimenta a sociedade, como diz a Ângela Davis em relação às mulheres negras, movimenta o sistema de justiça, enquanto ministros do Supremo não merecem nenhuma pergunta acerca do seu posicionamento ideológico. Essa é que é a verdade. E enquanto a gente fica nessa falta de definição, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: por que a gente precisa disso? Porque vamos olhar um outro exemplo, Zé, vou só usar mais uns 3 minutos. Vamos olhar um outro exemplo em que, aparentemente, houve um sujeito constitucional defendido pelo Supremo em tempos recentes. Estou aqui olhando para a Givânia. A ação quilombola que julgou a constitucionalidade do decreto quilombola. Né? Qualquer pessoa aqui, acho que conclui comigo que houve uma afirmação do direito de um sujeito político coletivo forte pelo Supremo, naquele momento. E isso foi relevante. E todo o sistema de justiça e o sistema político e executivo trabalham cotidianamente, todo dia, para invisibilizar esse sujeito político. Mais do que isso, o mesmo tribunal que reconheceu o direito territorial quilombola foi o que arquivou a queixa de racismo. É tudo o mesmo tribunal, esse país é maravilhoso. O tribunal não muda nada, quem muda as coisas é a sociedade. O tribunal acompanha a sociedade. Por que é importante, então, eu ter clareza ideológica do posicionamento do tribunal? Porque sociedade nenhuma se posiciona politicamente se nas suas instituições não lhe dão nenhum tipo de segurança institucional. E é por isso que a gente está vivendo o que a gente está vivendo. As sociedades precisam de clareza e segurança institucional até para formular a sua pauta. Olha a nossa dificuldade no seminário de formular a nossa pauta acerca da justiça. Que pode ser um monte de coisa, também pode ser outra, e de vez em quando a gente entra com caso, com ação, porque tem que entrar e também tem que defender as pessoas que estão criminalizadas lá dentro. Então, essa falta de resposta é a que a gente tem que enfrentar nesse momento. Primeiro, dialogando até com o que a Hélida colocou, eu concordo, assim, me senti muito contemplada, no sentido que a gente precisa desmistificar ou desnaturalizar essa fala de que o judiciário é a principal forma da gente resolver os conflitos que a gente tem na nossa sociedade. Não é. A maior parte dos nossos conflitos, na verdade, o nosso cotidiano é de conflito, é de violações de direitos, e a gente fica tecendo estratégias para não judicializar as questões. A gente não acredita nesse judiciário que está colocado. E ele não resolve as nossas pautas, né? E aqui eu estou falando enquanto mulher, mas também pensando em vários outros conflitos. A nossa realidade ela é conflituosa, né? E a gente tem pesquisas que apontam isso. Foi um dos temas que a gente acabou debatendo na própria qualificação, né, professor da tese, foi que eu tinha levantado isso, né, na abertura de um capítulo. O judiciário não é a forma que a gente resolve os nossos conflitos. Não é. Quem resolve conflito em primeiro grau no judiciário são instituições financeiras e o próprio Estado. Né? A gente não pode ter essa ilusão. Os maiores litigantes, né, são nesse sentido, de sobrecarregar, né? Porque trabalham com uma margem de violação de direitos. Tirando esses sujeitos aí coletivos muito bem representados, a gente pode considerar a empresa como um sujeito coletivo, né? Tirando esses sujeitos, o próprio Estado e as instituições financeiras e grandes empresas, como de telefonia e tudo mais, aí eu concordo plenamente que são as mulheres, e principalmente as mulheres negras, que estão ali na linha de frente, tentando disputar pelo judiciário, porque não tem outra alternativa, e só vão no judiciário porque não tem outra opção, né? Porque
porque em muitas situações outros sujeitos têm outras opções. Por exemplo, assimilar a própria violação, assimilar o conflito, né? Então, isso é uma contradição muito grande que a gente vive, acho que em relação ao sistema de justiça, tendo o judiciário como protagonista, né? E eu acho que isso é um elemento que faz parte da gente pensar desse movimento de expansão mesmo de atuação do judiciário. E pensando no STF, aí dialogando até com o Mauro Noleto também, pensando na produção de jurisprudência, a gente tem de tempos para cá uma complexificação disso, porque o STF, agora ele pratica, né, ele atua, ele consegue exercer atividades que o efeito prático é como se fossem de conteúdo de normas, materialmente falando, né, súmula vinculante e efeito erga omnes em ações de controle concentrado de constitucionalidade. Então, sim, há produção normativa no STF, para além de decisão de casos concretos, né? Então, isso faz parte desse movimento de expansão também, que eu acho que é importante a gente pontuar. E, paradoxalmente, isso vem, e aí eu acho que o próprio título, né, do relatório, né, da pesquisa que o Tuco traz aqui para a gente, se ele é porteiro ou se ele é guardião, né? Que quem dera fosse porteiro, porque, na verdade, já está, então, situado na classe trabalhadora, né? Mas a gente precisa complexizar a questão de estar guardando o quê, né? Porque é um judiciário que, em tese, pela nossa Constituição, ele tem que trabalhar atuando, desde uma perspectiva garantista, pelo não retrocesso social e pela dignidade da pessoa humana. Se a gente for pegar aí os últimos meses de decisões do STF, incluindo o arquivamento da denúncia de racismo, né? Passando, por exemplo, por decisões que vão atingir a classe trabalhadora em cheio, né? Então, contribuição sindical, né? Então, a não compulsoriedade. Flexibilização e terceirização, né, trabalhista, atinge a todas e todos, né? Então, o STF ele tem essa atuação, sob o ponto de vista normativo, no sentido material também, que eu acho que é importante, né? E que eu acho que essa pesquisa ela traz esse elemento, porque essa expansão que é acionada também por partidos políticos também vem nesse sentido agora de uma inovação, digamos assim, de produção normativa a partir do STF, né? E que a gente começa a sentir os reflexos disso. O segundo ponto, questionar, e aí já associando com uma questão para o Tuco, né? Até para dar oportunidade também para ele retomar a fala, porque está ali dentro, né? Que independência judicial a gente está falando. Né? O Boaventura ele traz, até agora no livro da Luciana Zafalon, que a Érica trouxe de São Paulo, né, recém-lançado, né, a Política da Justiça. Tem um subtítulo bem provocativo, né, que a política da justiça é para bloquear a elite e criminalizar os pobres. Né? E dentro dessa pesquisa, né, quem prefacia é o professor Boaventura, estou apontando para a Érica pela caminhada, né? Ele coloca que, pensando em independência judicial, a gente tem, pelo menos, duas chaves de análise. Né? Independência judicial como corporativismo, que é o que parece que tem se configurado, e aí a gente vê as excrescências, um judiciário que ele é garantista dentro de classes profissionais e para garantias, por exemplo, profissionais e de carreira, e em relação a outras pautas não tem essa mesma atuação. E um outro sentido que é da independência judicial, se possível, né, democrática. Então, dentro dessa perspectiva de uma independência judicial que não seja corporativista, mas que seja democrática, eu acho que aí vem todos esses pontos que vêm sendo construídos pelos movimentos sociais e que agora tem essa tônica, né, de mobilização organizativa a partir das articulações, né, e já parabenizando aí também o trabalho que Luciana Pivato, né, falar o nome dela, mas em específico, o pessoal da JusDH tem feito. Para nós, assim, é muito importante de fazer essas divulgações, essas áreas, né, de diálogo. Nesse processo de uma independência, então, democrática, de que forma que isso pode ser feito? Né? Porque eu acho que, para além do processo de participar na indicação, participar da estrutura do judiciário, a gente precisa começar a discutir como que a gente começa a disputar participação popular dentro dessa instituição. Né? E, por último, né, para fechar o último ponto, retornando até à questão inicial, que pensando, então, nesse desenho institucional das listas tríplices, né, que é o que acaba acontecendo, não só no STF, mas a gente
tem esse sistema repetido em outros tribunais, né? Lembrar que não é só o judiciário que funciona dessa forma, a gente está aqui numa instituição que funciona dessa forma, né? As universidades, elas indicam, mas não garante. A gente faz, dentro da universidade, votação para reitor ou reitora, e a gente indica, mas não necessariamente a gente está decidindo quem vai ser o reitor ou reitor dentro da instituição. Isso fica a cargo do presidente da República, né? Não é só também a universidade que passa por isso, né? A Procuradoria-Geral da República também passa por isso. A gente viu isso no exemplo recente, né? Então, pensar em que medida também que uma centralização, uma proeminência também do executivo na gestão das instituições como um todo, para além do sistema de justiça, né? E já compartilhando também, que eu vi que no plano de trabalho do IPEA desse ano, tem o desenvolvimento de uma pesquisa que visa, eu até anotei o nome, mas não está pronta ainda, avaliação do sistema de nomeação de ministros do STJ, para compreender e aperfeiçoar o sistema de nomeação. Então, acho que é uma pesquisa para a gente ficar atenta aí de como que está sendo construído, eu particularmente não sei, né? E ressaltar nesse mesmo sentido que porque pesquisa também é argumento, né? Então, da importância dessa análise que foi feita, imagino que, quando o Tuco vem falar que é a devolutiva, né, Tuco, que tem muito dele aqui, mas também tem muito desse processo que vem, não só da trajetória dele, mas esse processo que vem dos movimentos sociais e das articulações envolvidas, ressaltar a importância desse tipo de material e de resultados e de dados que a gente tem agora e a responsabilidade que a gente passa a ter de adotar e de passar adiante, né, os resultados, porque é um argumento importante para que a gente possa rediscutir essa entrada e para que a gente possa repensar que esse é o sistema, né, que é conivente com práticas de racismo, que funciona muito bem e muito rápido para tirar candidatos da corrida eleitoral, mas, como a própria Luciana disse no começo, né, é um sistema que, não provocado, acaba sendo, digamos assim, passando à margem de resoluções de crimes e de execuções muito concretas, como o da Marielle, né, que, passados 6 meses, a gente ainda não tem respostas, né? Se a gente for analisar processos aí de persecução, identificação, condenação, recurso e tudo mais, envolvendo o Lula, por exemplo, né, a gente tem uma tramitação muito eficiente do judiciário. Ele funciona, né? Parece que, quando tem interesse, ele funciona, né? Então, na verdade, são esses 3 pontos, né, que eu queria trazer. E aí, como provocação também aí para o Tuco pensar, né, que tipo de independência judicial é essa que é possível a gente construir, né? E de que forma, então, a STF está se colocando aí como porteiro ou como guardião, né? Aonde ele se situa, né? E como se situa, né? Mais de onde, como ele se situa.